aproveitem e vamos conhecer o meu livro, Zorganwalder, A Redenção. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando a história dele, há 3 canais aqui no YouTube fazendo a sua resenha, e nunca esquecendo que lá no site Clube de Autores eu tenho sequências e outros livros falando de ufologia, que é outro eterno mistério que eu curto mesmo. Sim, em meio a tanto CGI, personagens de forma rápida e rasteira apresentados e roteiro, posso dizer, bem básico, na minha opinião, sim, George Miller consegue botar nos trilhos a franquia e recomeçar de novo. Mas vamos deixar para lá o meu saudosismo e vamos partir para esse vídeo aqui. Adianto para você que eu tenho aqui uma playlist falando os filmes aqui, né? Desde lá, filme lá, Mad Max 1979, Mad Max 1981, bem como do Mad Max de 85 e Estrada da Fúria. Mas aqui, George Miller parte para o mesmo conceito básico: deserto, personagens megalomaníacos, roteiro indo de um lugar para o outro, afinal é o mundo do apocalipse, não é? Portanto, o que é? É uma comunidade aqui, outra comunidade ali, um motivo para um grupo ir de um lugar para o outro, e tudo, gente, de forma bem rala e rápida. The Walking Dead, inclusive, né? E a própria série Lost fazem roteiro em cima disso. Não sei porque estão exigindo que esse filme de apocalipse aqui tem que ser um pouco diferente. Porém, após a trilogia de sucesso, né, de 79 até 1985, pode-se dizer que mesmo com resultados positivos e um forte carisma, né, Mad Max, o patrulheiro aí, né, enlouquecido, foi aos poucos sendo deixado de lado. É claro que o sucesso, né, que o seu protagonista, o ator Mel Gibson, começou a fazer em Hollywood, que entrou anos 90 adentro, sendo o auge dele no filme Coração Valente. Inclusive eu tenho um vídeo aí do Coração Valente, se tiverem interessados, né? Que a franquia Mad Max em si, fim dos anos 90, começaram alguns diálogos. Um produtor aqui, George Miller ali, o próprio Mel Gibson também conversando, né? E ali por 2003, de novo, a coisa parecia que ia engrenar outra vez, né? Inclusive estavam tirando até fotos do Mel Gibson por aí, fazendo ginástica e sorrindo. Porém, gente, aos poucos, né, a coisa voltava sempre a esfriar. Até que ali por 2012, 2013, parece que finalmente, né, começaram a tirar fotos de veículos, né, bem estranhos, que isso é coisa que o próprio George Miller curte muito, né, veículos estranhos e personagens megalomaníacos e enlouquecidos, né. E ali, 2015, veio Estrada da Fúria. Uma personagem, né, que estava excelente no papel, uma mulher fazendo a frente, assim como nesse aqui. Porém, era 2015, né, a explosão do retorno de Star Wars, Despertar da Força, e o próprio Jurassic Park, o World, trouxe bilheterias bilionárias para esses 2 filmes e toda uma chamada de atenção muito forte. Posso dizer que até Exterminador do Futuro e
Estrada da Fúria podem ter sido um pouco prejudicados na sua bilheteria. Bilheteria de ambos, né, que não chegou aí a 500 milhões. E como esses filmes geralmente custam muito caro, eu sou da opinião, né, que a falta de um lucro mais gordinho pode ter prejudicado a franquia reiniciar outra vez. Mesmo com a boataria, né, da protagonista Furiosa, o meia boca, posso dizer, ator que faz ali o Mad Max e o próprio George Miller com a própria produção, parece que gerou brigas e intrigas e isso pode ter atrasado um pouco as coisas. Por isso decidiram fazer uma história antes de Estrada da Fúria, o início da menina Estrada da Fúria, que desde menina de fato já é bem furiosa, e aliás isso já vem de berço, né? Porque o George Miller para mim está mostrando uma excelente pegada de encontrar mulheres à altura da força da sua ação. E isso é que impede às vezes de aparecer novas Ripleys e novas Sarah Connors da vida. Olhar para uma atriz, mesmo que seja praticamente desconhecida, e saber transformar ela numa pegada inacreditável. E olha que a atriz que fez Estrada da Fúria é uma loira que mudou totalmente o seu visual e tá incrível ali. Isso o George Miller tem. Temos aqui aquele início de vida doce e tranquilo, né? Tá lá a menina Furiosa, já chamada assim pela própria mãe, inclusive, né? No meio lá de uma floresta muito bonita, com os seus jardins e com os seus legumes, porém o mal bate à porta, né? Uma cambada aí de tarados, de motoqueiros loucos insanos podem trazer risco àquele local. Mas se acha que a menina, 7 anos de idade, Furiosa, vai se agachar para isso? Não. Ela tem coragem de se arrastar até lá, feito um Gollum, e detonar com as motos. E, infelizmente, ela acaba sendo sequestrada e é levada, né, inclusive até um acampamento, que temos aqui um vilão, feito pelo ator que fez lá o Thor. Ele funciona em todos os níveis, gente. Porém aqui ele está um pouco mais retraído e até mais irônico, né? Dificilmente tem um momento aqui outro ali que ele faz uma pegada para valer. Mas ele funciona bem em todos os níveis, apesar do ridículo nariz que botaram nele, que eu não entendi até agora. Então, né, a meta acaba sendo tudo, gente. Esse pequeno, pode ser grupo aí de motoqueiros, né, do Demundus, né, que ali são algumas dezenas, eles ainda vivem no meio do deserto, eles não têm um lugar para morar, né, mas é com eles aí que a menina acaba sendo vista pelo próprio Demundus, pelo que eu notei, como quase que uma filhinha dele, e ela é tratada como se fosse uma santa pura que chegou na Terra, apesar dele passar corrente na perna dela e deixar ela presa dentro de uma gaiola. Mas é o Apocalipse, né, gente? Até a forma de tratar os novos deuses encarnados existe. Finalmente vem, então, a Cidadela, onde aparece o nosso carismático, né, Immortal Joe, feito agora por outro ator, já que no primeiro filme foi feito pelo ator que protagonizou o primeiro vilão, Toe Cutter, lá do Mad Max 79, mas o mesmo veio a falecer. Outro assume, o visual, gente, está esplêndido, né? Inclusive esse vilão aqui, gente, não funciona muito bem dentro de carros e caminhões. Bacana mesmo é ele em pé, fazendo um visual totalmente, né, megalomaníaco. Isso é coisa que tá aqui a reveria, gente, a doideira, tanto no visual como nos personagens. Já que o Apocalipse, gente, só os fortes sobrevivem e cada um acaba tendo seu jeito de se expressar. É que nem no filme Mad Max 2, né, que eles encontram uma pequena vila, né, uma aldeia onde produz gasolina e cada personagem se veste, né, de um jeito. Alguns até bem saudosistas, né, ainda vestindo roupas da época que eram militar. Aqui não é diferente. Está lá o Immortal, repleto de seu carisma, rodeado com a sua diretoria, um gordinho careca de terno e gravata, né? E os seus filhos aí que dão, né, visivelmente aquele ar bem diferenciado, né? Eles continuam totalmente carecas, pintados de branco e leais ao papai deles até dizer chega. Gente, aquelas 4, 5 garotas que estão no filme de 2015 já são apresentadas aqui. Aliás, eu achei ótimo, né, que esse filme daqui já liga direto com o filme de 2015.
2015. E sim, gente, o Mad Max de 2015 faz uma ponta aqui. Tudo para deixar o universo já recalchutado, gente. E o filme, parte 3, tomara que venha, né? Já começar totalmente de outra forma. Porém, Demuntos, pessoal, está precisando de uma coisa. Ele precisa de um lugar para ficar. E agora já passou um certo tempo, né? A própria Furiosa, né, já está mais crescidinha e pode-se dizer que sim, ele está afim de ter uma cidade dele. Ele quer uma cidadela, né? Já que a cidadela, pelo que eu noto, produz muita comida. Outro lugar aparece ali, né, que produz um bocado de munição, e outra cidade se especializou, né, outra comunidade se especializou em produzir petróleo, né? E o Demuntos está a fim de ter uma delas, a fim de começar a equilibrar as coisas, mas ele quer mesmo ser o grande imperador do apocalipse, né? Porém não contava com alguma coisa, né? A sua agora já adolescente Furiosa, né, se adona aí da liderança de muita coisa, explode carisma porque troca de atriz, é claro, né? E ela continua na ponta dos cascos. Outro personagem aparece ali, né? Infelizmente ele desaparece, pelo jeito ele morreu, mas ele tem tudo a ver, gente, com uma forte lembrança para trazer um Mad Max do Mel Gibson como uma referência. Inclusive tem uma perseguição de caminhão ali que aparece lá no Mad Max 2 de 1981, né? Que aquela perseguição ali está repleta, gente, de referências e de coisas novas. Inclusive o caminhão que está ali é lindo, é chamada máquina de combate. Temos o que? Repleto de saudosismo para quem é da antiga. Mas você pode assistir sim, gente. A trilogia Mad Max, tranquilo que você vai poder assistir. Mesmo de um jeito não tão moderno, mas eu acho que os filmes conseguem passar a sua mensagem. Principalmente o filme de Apocalipse aqui de 81, que também fala, o roteiro é muito ralo. Gente, é uma comunidade aqui, um grupo de pessoas a colar querendo chegar no outro lugar. Roteiro de Apocalipse não tem como ir muito longe disso, porque Apocalipse, gente, não tem mais nada ali, nem briga familiar às vezes tem tempo para se acontecer. Inclusive, depois esse sujeito aí, né, que para mim faz uma referência ao Mad Max do filme de 81, tem uma conversa na estrada junto da Furiosa, né, que ele vê que aquela adolescente ali merece ser contratada para fazer a segurança dele. Olha o naipe da garota, e tá excelente no papel aquela menina. E eles fazem o diálogo, se não é CGI aquilo ali, pessoal, porque o CGI às vezes ele parece ser tão tosco e exagerado, como tem uma mulher uma hora que ela vai subir num cavalo, o cavalo vem correndo e ela sobe em cima, mas ela sobe questão de um segundo. CGI tosco. E às vezes o visual do filme do deserto é inacreditavelmente lindo e perfeito. Mas se for uma cena real, eles fizeram sim, no lugar aonde terminaria a primeira perseguição que acontece no início do filme do Mad Max de 1981. Inclusive é ali que é apresentado, né, um dos grandes vilões desse filme de 81, o Wes, né, e ele empina sua moto 1000 cilindradas e vai sumindo depois na lombada, né. Se não estão no lugar real, pelo menos fizeram um ótimo CGI. Para mim bateu o saudosismo, né? E ver aquele cara caminhando na estrada daquele jeito, olha, cara, quem assistiu os filmes da antiga não tem como, vem muita lembrança boa na cabeça, né? Inclusive ele passa, né, para Furiosa, né, uma carabina cano cerrado, né, que eu achei que fez não muito carisma com a garota, porque ela é cheia das arminhas, gente, e acho que aquela arma brucutu enorme não ficou muito bem com ela, né? Mas isso é apenas detalhe, gente, porque eu repito para vocês, o filme para mim vai fluindo muito bem. Mesmo lamentando aquele nariz de águia que colocaram no Demuntos, que ele tinha tudo para ter sido algo, gente, muito superior àquilo ali. E o final dele, inclusive, é bem estranho, gente, eu achei bem esquisito, né? Mas a Furiosa estava com saudade de comer frutas e usa Demuntos de um jeito muito nojento e torturante, merecidamente, porque ele tortura a mãe dela de um jeito que traz muita lembrança também do filme lá de 81, né? E morreu de forma merecida, né? Portanto, pessoal, CGI
personagens megalomaníacos, roteiro ralo, para mim não tem outra escolha, mas temos aí um início com o pé direito. Eu cheguei a assistir de novo Estrada da Fúria e vi o filme Estrada da Fúria de outra forma. Gostei desse filme. Aqui, né, Furiosa, uma saga Mad Max, né, e não foi pouco. Portanto, indico você sim assistir, né, ao filme Furiosa, uma saga Mad Max. Dê o OK aqui no canal, compartilhe, inscreva-se nas redes sociais.